que nós vamos meditar hoje, irmãos? Uma coisa que a gente observa na Bíblia e na prática, né? Eu já preguei alguma vez algo sobre isso, que a forma que a pessoa entende Deus é a forma que ela vai demonstrar mais amor ou menos amor, né? E como a gente sabe na Bíblia, lá em João 14, amor não é só dizer te amo, porque a pessoa fala, eu amo meu time, eu amo pizza, eu amo churrasco, eu amo praia. Aí depois fala, eu amo Deus. Então o nosso conceito de amor assim não é muito legal, né? Jesus fala lá em João 14, no 20 em diante, que ele fala assim, gente, quem ama é quem tem os mandamentos e pratica. Quem tem os mandamentos e não pratica, esse não ama. Então o que a gente vai ver na Bíblia hoje, irmãos? Que a compreensão que a pessoa tem de Deus, o entendimento, é a forma que ela vai se entregar mais a Deus. Então por isso que você vê como eu falava, né? Tem gente que só aparece na igreja na Santa Ceia. Essas pessoas não conhecem ainda a Deus. Amém? Porque senão você que está aí mais vezes, na concepção dessa pessoa você está errado. Porque já que eu sou muito ungido, muito consagrado, eu não preciso congregar, eu só vou na igreja na Santa Ceia. Então você que vem mais vezes, segundo a visão dessa pessoa, você está errado, né? E a gente vê que muitas vezes tem diferença entre obreiros e obreiros, né? membros, pastores. Mas tudo isso, irmãos, eu pregava isso para os obreiros hoje na nossa reunião, é o entendimento de quem é Deus. Então vemos que não tem como a gente entender Deus e não servir. Nós vamos ver só que não tem como a gente ter um encontro com Deus e não servir. E se servirmos é tudo. É entrega, como nós vimos semana passada, né? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? A entrega, a obediência, a forma que a pessoa se abre para as repreensões, porque na Bíblia tem repreensões, né? E aí a forma que a pessoa ela se entrega a essa obediência, o amor mesmo, o botar a mão na massa mesmo, né? De fazer a vontade de Deus. Digo, não é que todo mundo vai ser obreiro, não é isso não, né? Mas pode ser até um membro, mas é um membro abençoado. Então é uma coisa assim, já faz dias que eu estou meditando, já preguei isso parecido, né? Então a gente observa na Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos aqui, mas primeiro de Isaías, claro, né? E aí depois vai falar, porque muitas vezes a pessoa, uns se entregam mais, outros se entregam menos. E eu te digo, quem se entrega menos não está melhor do que quem se entrega mais. Não vou pregar aqui, mas lembra quando a Maria, ela derramou aquele perfume lá aos pés de Jesus, na verdade, mas o que o Judas falou? Ah, isso é o quê? Você falou certo, é o quê? Desperdício. Por que não se vendeu e não se deu aos pobres? Mas a Bíblia fala que era dos pobres que ele tinha cuidado, mas ele queria o pobre do bolso dele, que estava louco, desganado para querer embolsar, na verdade. Aí Jesus falou, pode parar, né? Enfim, ele até elogiou a Maria. Então você viu que é um desperdício. Então ladrão sempre vai dizer que é um desperdício servir a Deus. Aquele que vê Jesus, que vê Deus, que vê a obra como algo a ser tirado ou apenas usurpado, sempre vai ver um esforço maior como um desperdício. Não precisa ir tanto na igreja, vai só na Santa Ceia, né? Afinal de contas, Deus sabe que eu estou cansado. Alguém aqui nos é desocupado na vida? Então, a igreja não é lugar de desocupados. Tem trabalhadores e trabalhadoras aqui que ralam a semana toda. Alguém aqui fora daquela hora que trabalha de guarda, né? Ou algum plantão, acorda todo dia, meio-dia? Então aqui tem gente que acorda muitos dias da semana, inclusive de madrugada. Não é verdade? E rala o dia inteiro muitas vezes. Então a igreja não é um lugar desocupado. Mas o ladrão sim faz o quê? É um desperdício em todas as áreas. Porque ele não teve ainda a compreensão. Nós vamos ver, essa mensagem não era, né? Não estava preparada essa parte do Judas, mas aqui Isaías vai falar assim, ó, Isaías 6, versículo 1 fala assim,
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Então imagina sermos como você, Deus, com uma túnica bem grande, né? Lá no alto, e essa túnica vinha e enchia todo o templo. Amém? Era uma visão, né? Então esse séquito é isso, é como fosse o comprimento ali da túnica dele. Mas enfim, né? Não é pregação para hoje, mas a gente já sabe, se você ler lá em 2 Reis, né? Sobre o rei Uzias, esse foi Queimos, foi aquele rei que quis queimar, né? O incenso, se orgulhou, não aceitou a repreensão, e aí acabou ficando leproso que o resto da vida. Infelizmente, ele parece não ter se arrependido, porque não foi curado. Então, quando esse rei orgulhoso morreu, o Isaías ele viu o que? O rei verdadeiro, que é o Senhor. Amém? Que nós vimos semana passada, né? O rei que é humilde, não só na terra, quando veio servir, mas que a natureza dele é a humildade. Amém? Então, quando morreu o rei orgulhoso, que não é exemplo para ninguém de nós, ele viu o rei verdadeiro. Então já começa aí, irmãos, já começa tendo uma revelação do Senhor, num alto e sublime trono. Amém? E aí fala assim no 2: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, serafins aqui são 6 asas, mas hoje tem, né? Você vê na Bíblia, tem anjo com asa, anjo sem asa, anjo cheio de olho, anjo cheio de asa, anjo sem asa nenhuma, anjo que parece outro, né? Tem tudo quanto é criação de Deus. Esses serafins aqui, se você vai ver, como fossem cobras de fogo. Não é que eles são cobras, né? É como fosse tão junto da presença de Deus que é como fosse essas cobras pegando fogo da glória de Deus, né? Então, de novo, até então você não fala nada de Isaías, ele está só descrevendo, né? Eu vi o Senhor, eu vi a glória dele, eu vi esses anjos maravilhosos que estavam ali voando, com uma asa tapava o rosto, sinal de reverência, né? Outra tapava os pés, santidade, né? E ficava ali voando. Então, até agora não fala de Isaías, até agora Isaías fala o que? Daquilo que ele viu. Amém? É uma visão, né? Então, e o que esses anjos tão bonitos que devem ser, né? Porque a gente vai conhecer na glória. Qual é o propósito deles? Aí o 3 fala assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então eles estão tão perto de Deus, e eles estão tão apaixonados de Deus, que eles começam a falar: Santo, Santo, Santo. Ou seja, só o que sai da boca deles é glória de Deus. Só o que sai de diante deles, né, é o quê? É a santidade de Deus. Só o que sai ali da boca de Deus, deles, né? É o louvor. Amém? Por isso que eu já preguei aqui, o único ministério que vai continuar no céu vai ser o quê? O de louvor. Não é verdade? E lá não vai ter louvor do homem para o homem. Lá só Deus é que vai ser o quê? Glorificado. Amém? E aqui também é a mesma coisa. Santo, Santo, Santo. Estão admirados, estão elogiando, estão louvando, estão cantando o tempo todo sobre a santidade de Deus. Lembra, né? Ele está olhando isso. Então imagina só, por isso que eu digo, não, o céu não é bonito porque é o céu. O céu é bonito porque lá é o lugar que Deus preparou para nós. Amém? Mas por mais bonito que seja o céu, e que lá em Apocalipse nós temos um pedacinho, um trailerzinho do que vai ser, na verdade, deve ser muito mais com certeza, mas ainda assim não tem nenhum anjo
nenhuma criação no céu, porque é mais bonito do que a presença de Deus. Então eu te garanto, irmãos, que quando você e eu formos para o céu, para a Nova Jerusalém, vai ser lindo, mas nada vai chamar a nossa atenção do que o próprio Deus. Porque, de novo eu digo, se você ler Apocalipse, todas as músicas e louvores são o quê? De adoração ao Senhor, todas, né? Então deve ser algo assim extraordinário, amém? Então essa visão tão linda, ele deve ser anjo bonito, né? Lindo que deve ser. E ele escutou, mas eles cantam a Deus, eles exaltam a santidade de Deus. Então, de novo, irmãos, é isso que eu estou te dizendo. Até agora não está falando nada do Isaías. Até agora só que fala o quê? É o louvor, é a grandeza, é a santidade de Deus. É o que eu estou te pregando, irmãos. Quanto mais a pessoa tem esse entendimento de quem Deus é, mais isso se reflete na forma que ela serve a Deus. Por isso que eu falei, quem entende mais serve melhor, quem entende menos serve pior. Até serve, mas serve inferior. E ele estava ali admirado, né? Aí fala assim no quadro: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que é um símbolo, né, irmãos, ali da presença de Deus, né? Até que louvor, né? Esconda o rosto para que vejam tua glória em mim. Amém? É baseado aqui em Isaías 6, esse louvor, caso você não soubesse. Então, ali começou tremendo, né? Não tem nem como escrever, eu acho, né? Então fazer o melhor, mas deve ser algo muito bonito. E depois de tudo isso, irmãos, toda essa grandeza, essa glória, essa beleza, aí nós vamos chegar, então eu vou pregar aqui, no versículo 5, que fala o quê? O quê? Então, ou seja, depois de toda essa glória que eu vi, de toda essa visão maravilhosa, depois de toda essa grandeza que faz os anjos cantarem, né? O que é que os anjos vêm e os fazem, né? Também é baseado aqui, amém? Falei, eu não faço louvor, mas eu sou a fonte. Esse louvor também é baseado aqui, né? Então, admirado cantando. Depois de tudo isso, aí vem o quê? O então. Só que o então só vem o que, irmãos? Depois da revelação da glória de Deus. Por isso que eu falei, se a gente não entende como pregador ou como evangelista, né? A gente quer colocar o então antes da revelação, nós erramos. Porque daí a gente vai estar apenas dando para a pessoa um comportamento, a gente vai estar dando apenas para a pessoa uma exigência, a gente vai estar dando apenas para a pessoa uma forma de viver, mas se nós não tivermos antes a demonstração da glória de Deus, não vai ter um então. Os versículos que eu mais falo aqui, né? 1 João 4,19, né? Sempre confundo 18 e 19, né? Que fala, né? Nós o amamos, porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Então, é o versículo que é o centro do meu ministério. Embora não é o versículo que Deus me chamou, mas ele é o centro do meu ministério, né? Entendeu? Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. A mesma coisa aqui. Só vai ter um então, porque primeiro Ele viu a glória de Deus. Só vai ter um então, porque Ele ficou ali admirado com a santidade que faz os anjos cantar. E aí fala, então. Então Ele chegou no então. Então, disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Olha só, gerou desespero nele, quebrantamento, a glória de Deus. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, ele não começou a adorar a Deus, aleluia, santo, não.
aquilo gerou o quê? Um pavor, um desespero. Não foi Deus quem falou, cara, foi Deus quem convenceu, com certeza, né? Mas ele foi convencido, eu não estou bem, eu não estou legal, tipo assim, eu vou me dar mal, eu vou morrer, eu vi tudo isso e eu tenho a boca suja. Por isso que eu digo, falar demais não é bênção, é demérito. Eu tenho a boca suja, eu tenho meus lábios impuros, e além de eu ter a boca suja, lembram? Ele já era um profeta, lembra no capítulo 6. Ele já era profeta do 1 até o 5. Depois vocês podem ler. Mas ali ele entendeu que Deus precisava usar ele mais. Então Deus precisava o quê? Que ele se consagrasse mais. Eu estou apavorado, eu tenho a boca suja, e eu moro no meio do povo de boca suja. Eu vi Deus, ou seja, eu estou ralado, eu vou morrer. O que gerou no coração dele, irmãos? Um desespero, um arrependimento, um quebrantamento. É o que eu estou te falando, irmãos. Essa é a fórmula da santidade, da conversão, do compromisso com Deus. Ele viu isso e falou, eu estou apavorado, eu vou me dar mal, eu vou morrer, Deus vai acabar com a minha vida. Olha o que eu acabei de ver, e olha quem é que eu sou. Olha, no meio do povo que eu moro, eu estou perdido, como fosse, né? Eu estou ralado, não é verdade? E é aqui que nós estamos vendo, irmãos. É a revelação. Não precisa você, irmãos, abrir, eu vou botar na telinha ali, deixa marcado. Nós vamos lá para Lucas capítulo. Não precisa nem você abrir, tá? Só anota a referência, depois eu consigo fazer mais rápido. Lucas capítulo 5, do 8 ao 10. Rapidinho aí na telinha, que eu também não posso perder tempo. Lucas capítulo 5, versículo 8. Aqui, irmãos, se nós lermos sem conhecer, parece que aqui Pedro teve um encontro com Jesus, né? Na verdade, não. Se você ler João, na cronologia, Pedro já conhecia a Jesus, e Jesus já trocou o nome dele de Simão para Pedro, amém? Passou algum tempo, ele estava lá pescando na dele, você sabe a história, né? Ele trabalhou a noite toda, não pegou nada, aí Jesus aparece, pega o barco dele emprestado, depois manda ele voltar, você sabe isso, né? Quando ele vê essa glória, quando ele vê essa grandeza, né? Eu falei, não precisa nem abrir, senão você vai demorar. Lucas 5,8 fala assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele não pulou, glória a Deus, estou rico, glória a Deus, prosperei, Deus é fiel, meu barco encheu. Não foi isso que encheu o coração dele, irmão. O que gerou o coração dele quando ele viu a glória, que no caso ali era a pesca melhor? Senhor, sai de perto de mim, fica longe de mim, vai para longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Você viu que ver a glória de Jesus levou ele ao quebrantamento? Ele falou o quê? Eu preciso mudar. Deus se mostrou para mim e eu estou mal. Sai de perto de mim. Eu não mereço que o Senhor fique perto de mim. Olha só, amém? Sai, eu sou um homem pecador. Não foi o que aconteceu com Isaías? Eu estou perdido. Eu vi Deus, eu vou morrer. Olha a minha boca suja, olha onde eu moro. Eu estou perdido. A mesma coisa aqui. Amém? Eu sou um homem pecador. 9. Pois que o espanto se apoderara, viu? Olha só, espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas olha só, já adiantando um pouquinho só de Isaías, você sabe como é que ela acaba? Mas aqui fala o quê?
E disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo. Mas ele era santo, ele é santo. Mas ele revelou aquilo que? De agora em diante serás pescador de homens. Que bonito, né? Ele não negou que Pedro era pecador, mas ele chamou ali para transformar Pedro. Mas o que gerou, irmãos, essa convicção? Foi ver o que agora tinha. Por isso que eu te falei, por que tem crente que é mais filho e outros não? Por que crente que serve mais e outros não? É o entendimento de quem é Deus. Quem entende mais, serve mais. Quem entende melhor, serve melhor. E ali nós nos concentramos naquele que não serve bem, mandando servir bem. Mas na verdade não tem que servir bem, ele tem que ter o quê? Uma revelação maior, um entendimento maior de quem é Deus. Ah, mas eu estou há 50 anos na igreja. Grande coisa, o diabo nasceu no céu e servidor de virar Satanás. Então não vai te achando nada com cargo, com posição, porque não é ninguém diante de Deus, nem eu. Aí o 11, olha só. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fica nisso aí. Agora eu vou seguir Jesus. Agora ele me chamou. Agora você é um pescador. Ele era um pecador. Não é verdade? Sai de perto de mim. Mas Jesus, não vou ficar longe. Eu vou te ajudar. Eu vou te chamar. E a resto da história você sabe, né? Os altos e baixos de Pedro, mas também sabe quão maravilhosamente depois ele se tornou um homem de Deus. Amém? Agora vai lá para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Rapidinho. Lucas 7. Aqui, irmãos, no capítulo 7, você pode ler em casa. É aquela... Não precisa nem abrir, irmãos, né? Bota na tela, irmão, quando eu falo. Isso, Lucas 7. Aí nós vamos ver que Jesus vai entrar na casa do homem chamado Simão, mas não confunda com Pedro, tá? E é chamado de Simão o leproso, não que ele estava leproso, não tinha sido, né? E aí, irmãos, ele estava comendo tranquilão, estava almoçando, jantando, não sei o que, estava enchendo a barriga, né? E aí então chegou uma mulher, a Bíblia fala que era uma pecadora, começou ali uns ungir os pés de Jesus, não precisa nem você abrir, só anota, né? E tudo sobre não precisa ajudar, se não é para o povo, a Bíblia não precisa ajudar. Ouça o homem de Deus. E aí estava ali, e aí chegou, começou a chorar, a limpar os pés. Aí o Simão no coração dele. No coração, amém? Se esse homem fosse profeta, ele saberia, porque era uma pecadora. Ele achava que o pecado era transmissível, né? Aí ele Simão, aí ele conta aquela parábola dos devedores, amém? Né? Aí quem devia mais, digamos, tu devia 1 milhão, outro devia 1.000, né? Aí foram os dois perdoados. Quem é mais grato? Quem tem a dívida? Você está vendo? E aí então ele falou, eu cheguei aqui, tu não me deu um beijo no rosto. Ela não para de beijar os meus pés. Eu cheguei aqui, tu não mandou lavar os meus pés. Ela está lavando com as suas lágrimas e enxugando com os cabelos. As irmãs vaidosas, viu? Né? Estava enxugando. Não é verdade? Tu não ungiu a minha cabeça, porque era costume, né? Receber alguém, você colocava como se fosse um cubinho de perfume na cabeça da pessoa, e aquele bálsamo ia derretendo e ficava perfumado, né? É uma forma de cuidar bem das pessoas, né? Ser hospitaleiro. Tu não fez isso. Mas ela está aqui, né? Aí depois ele dá um exemplo. Aí ele vai em Lucas 7, Lucas 7, eu botei aqui, só 47. Fala assim, 47. Por isso, claro, eu resumi isso, olha para vocês, né, amor? Depois vocês veem em casa, né? Por isso que eu falei, às vezes o problema da pessoa que não serve mais é falta de mais entendimento de Deus, mais encontro mesmo com Deus. Estou te mostrando na Bíblia. Lucas 7, 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco
Mas eu te pergunto, irmão, se Jesus morreu na cruz por todos nós, uma vez só, quem é que é pouco pecador? Todos nós somos pecadores, fomos destruídos da glória de Deus, não é verdade? Talvez uns se entregaram mais ao pecado, outros menos, mas o sacrifício que nos resgatou da maldição foi um só, amém? Então Jesus falou assim, ó, ela foi muito perdoada, por isso que ela ama mais. Mas aquele que é pouco perdoado, esse ama menos. Mas, entendeu? Não é, o grau de pecador, mas é o grau de entendimento. Quando eu entendo a grandeza do meu pecado e o que Jesus fez por mim, eu vou amar mais. Você viu que amor aqui foi o que, moço? Ela não ficou eu te amo, te amo, te amo, Deus conhece o meu coração. Ela agiu, derramou o perfume, lavou, ela fez algo, amém? Ela demonstrou o amor na prática, amém? E o que demonstrou? Você viu? O outro não cuidou de Jesus, não beijou Jesus, não fez, né? Não mandou o escravo lavar os pés. Prática. Não foi que um falava que amava mais com a boca e o outro falou menos com a boca, mas o que? Foram as atitudes. Por isso que eu te digo, irmão, vim de manhã na igreja no domingo, quando você podia estar dormindo em casa, é uma demonstração de amor. Só que eu te digo, uns demonstram mais e outros demonstram. Está na Bíblia. Quanto mais a pessoa entende o pecado dela, mais grata ela é. E por isso ela ama mais. Porque nós o amamos. Porque Ele nos amou. Pastor, mas eu nunca vou entender a grandeza do amor que Deus me tem. Exatamente. Então, mais uma razão para nós crescer nesse entendimento. Amém? Então, você apresenta Jesus para a pessoa. Você apresenta o amor de Deus. Você leva a pessoa como Isaías a entender a glória. E isso não tem outro caminho. Vai o quê? Vai gerar um constrangimento dentro dela. Claro, se ela for humilde, né, ela vai demonstrar, vai se converter. Senão ela vai fechar o coração e vai deixar Jesus. Então, de novo, além de você ter pessoas que se envolvem mais, outras não tanto. Mas por quê? É que umas entendem mais Jesus do que outras. Outras são igual Judas. É um desperdício. Não, você vai lá, né? Para que ser dizimista, né? É um desperdício. É verdade? Para que ir mais que um domingo na igreja? Só vai na Santa Ceia. Você fala mal dos católicos, faz igual a ele. Né? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que se envolver um pouco mais? Mas a questão não é só por fazer, mas é o quê? É o amor. Quem entende mais, ama mais. Quem entende mais, demonstra mais. Amém? Agora nós vamos dar para Atos 9. Só anota, não precisa nem abrir, tá? Atos 9, no versículo 3 em diante. 3. Atos 9, versículo 3. 03. Isso. E ali, né, irmãos, nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo, amém? Não tinha se convertido ainda. Não precisa nem abrir, irmãos, só olha na telinha ali. E aí, então, ele estava indo para Damasco para prender os crentes, matar os crentes. E ele teve um encontro com Jesus, amém? Então, Atos 9, 3, versículo 3 fala assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, que é uma cidade que você até encontrou hoje no mapa, né? Subitamente o cercou um resplendor de luz. Você sabe quem é esse? É quem? É Jesus, também. De novo, olha, né? 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, porque ele tinha 2 nomes, não, era Saulo Paulo o nome dele, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí nós temos um jogo de palavras, porque Saulo, né, o novo, é Saul do antigo, né? Em hebraico é Shaulo. E você vê que no antigo, isso você me revelando agora, eu não tinha pensado nisso. Você vê que no antigo, né, Davi significa o quê? Amado.
E você vê que toda a maldade que o Saulo fez para o Davi, para o amado, toda a perseguição, não é verdade? Toda a perseguição. Ele foi um rei rejeitado que perseguiu o rei amado, porque o nome de Davi significa amado, né? Esse Saulo aqui no Novo Testamento estava perseguindo o quê? O amado. Isso não é o filho amado de Deus? Olha como as histórias são parecidas, né? Inclusive eles são a mesma tribo, a tribo de Efraim. Benjamim, né? Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: quem é, Senhor? Já caiu quebrantado, né? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. Como você fala, né? Para de dar murro em ponta de faca, cara. É isso, tá? 6. Olha só. Ele teve uma revelação de Jesus, não teve? Ele caiu. E o que isso gerou no coração dele, irmãos? 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, a partir daquele momento ele queria desobedecer ou obedecer? Quem tem um encontro com Deus quer obedecer cada vez mais. Está na Bíblia. O que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Não vou te falar agora não, tá? Deixa que eu vou te revelando depois. Mas o que já aconteceu, irmãos? O perseguidor que respirava ameaça e morte: eu preciso obedecer ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Está na Bíblia, irmão. Conversão gera obediência, né? Aí dá um pulo para o versículo 15. Depois ele vai falar, Jesus vai falar para Ananias, né? Vai falar assim, ó, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, é porque Ananias não queria lá orar, ele, né? Por ele batizar ele nas águas. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para me levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Volta lá para Isaías. Então, quando Jesus se revelou a Pedro, irmãos, mesmo Pedro sendo pecador, era para o quê? Pedro seguir Jesus. Amém? Quando Jesus se revelou àquela mulher prostituta, né? Aquela pecadora, não é prostituta, é pecadora. Era para que ela seguisse Jesus e senão também seguisse exemplo dele, não é verdade? Quando ali Jesus se revelou, podíamos aqui botar um monte de versículo para você, né? Quando Jesus se revelou a Paulo, foi para quê? Para que Paulo seguisse a Jesus. Por isso que a conversão, né, ela é no coração, quando a pessoa tem um encontro com Deus. Por isso que eu afirmo, pela Bíblia, pela minha vida e por muitos aqui, você sabe dizer o dia que tu te converteu? Ah, eu já vinha na igreja há muito tempo. Não é o que eu estou falando. Teve um dia que teve um encontro. Naquele dia tu te converteu. Alguns foi no culto, alguns foi em casa, alguns como eu, né? Jesus chamou vendo o show da fé. Primeira vez já, né? Já me converti na primeira vez. Outros foi um panfleto, outros foi um livro, outros foi um louvor, outros foi um milagre, né? Outros foi um livramento de uma morte, de um acidente. Uns foi buscar um consolo de uma perda, uns foi uma desilusão, não sei. Cada um aqui está lembrando agora. Quando foi o teu encontro com Jesus? Você sabe dizer, pastor, daquela hora em diante, eu só queria servir Jesus. Mas você não pode parar nesse primeiro encontro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus andou 3 anos e meio com os apóstolos, irmãos. E lá em João 16 ele fala, né? Tem muita coisa que eu tinha que revelar para vocês, mas vocês não suportam ainda. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque vos lembrará o que eu disse, né? E vos anunciará o quê? Tudo aquilo que há de vir. Então a gente chama hoje das cartas, na verdade. Então até Jesus falou, gente, tinha tanta coisa para mim falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas espere que quando vier o Espírito Santo vocês vão ter capacidade. Amém?
Então é encontro com Deus, irmãos. É encontro com Deus, é conhecer a Deus. Isso vai fazer a vida da pessoa refletir. Ela vai se entregar mais ou menos. Ela vai amar mais ou menos. Ela vai ser mais obediente ou menos. É de acordo com o entendimento que ela vai crescendo. Amém? E os que negligem, pastor, é porque vão se esquecendo, né, desse primeiro encontro com Jesus. Eu sou de Deus. Até o diabo é de Deus, irmãos. Satanás era um anjo. Criado por quem? Por Deus. Mas esse de todo ele virá Satanás? Então eu te digo uma coisa: de Deus até o diabo é. Não é verdade? Mas ele não pode se converter. Amém? Ele não pode ter encontro com Deus e humilhar o coração. Ele não pode ter encontro com Deus, parar de brincar com o pecado e ser santo. Ele não pode ter encontro com Deus e se firmar com Deus. Mas os homens podem. E aqui eu te mostrei alguns exemplos da Bíblia. Tem muitos mais, né? Isaías, vamos lá? 6:5, né? Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Mas olha como é que começa o versículo 6. Mas, amém? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenagem. Ou seja, aquela brasa, né, era tão afogueada que nem longe de fogo não podia botar a mão. Teve que pegar ali, é como se fosse aquela pinça, né? Pegou ali a tenagem, uma pinça, e veio vindo. Mas aonde que tirou, irmãos? Tirou do altar. Da onde que começou a transformação dele? No altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Qual foi o maior altar que esse mundo já viu? Foi no Calvário, quando Deus entregou o seu Filho por nós, sendo ainda pecadores. Então é do altar. Não é mais uma brasa. É do Filho de Deus hoje que vem a nossa purificação. A purificação dele vem do altar. O anjo tirou a brasa do altar. Pegou do altar, né? 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e o teu e purificado o teu pecado. Deus se revelou a ti para te matar, ô Isaías. Ele se revelou a ti para te ter temor e se consagrar a Ele. Agora os teus lábios, a tua boca, estão purificados. Não foi o que ele fez com Pedro? Calma, eu não vou te matar. Agora tu vai andar comigo, você vai ser pescador de homens, né? Vai lá, ora pelo Saulo. O Saulo é um vaso que eu escolhi. Vai levar o meu nome diante de muita gente. Não preciso nem falar quem foi Saulo, né? Saulo, Paulo é a mesma pessoa, né? Amém? Está vendo isso aqui, Simão leproso? Tu podia beijar o meu rosto, ela beija os meus pés. Tu não mandou alguém lavar os meus pés, ela está lavando com as lágrimas dela. Tu não me deu, né, um perfume, ela está aqui derramando e enxugando com. Por isso que eu falo uma coisa, depois você pode ler ela, né? Ela amou mais, ela foi mais perdoada. Eu vou falar, não é que ela era mais pecadora, todo mundo é pecador, mas o que? O entendimento dela, a compreensão dela, levou ela a demonstrar mais. Quando Deus quis mostrar a Abraão se de fato ele amava a Deus, ele não pediu o melhor boi, ele não me pediu a melhor ovelha, ele pediu o quê? O melhor filho, porque o outro não era da promessa, né? Embora Deus cuidasse de Ismael, Ismael não era a bênção, não era da promessa, né? O filho amado era quem? Isaac. E ele entregou, e a palavra fala em Hebreus, né? Porque ele considerava que até dos mortos ele era poderoso o quê? Para trazer de volta. Amém? E ele se entregou, não sacrificou, né? Fica tranquilo, você não errou de lado da vida, tá? Você está na igreja da graça. Não sacrificou, não. Depois Deus mandou um cordeiro
E Deus falou aqui para Abraão, na Gênesis 22, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negou o teu único filho. Mas irmãos, quantos anos Abraão estava andando com Deus? Quantas renúncias, falhas também, né? Mas no geral, quantas renúncias e vitórias ele teve. Mas Deus falou, agora eu sei que tu me ama, porque o teu filho tu não me poupou. Amém? Claro que ele não sacrificou Isaac, né? O cordeiro foi dado por Deus. Deus proveu o cordeiro, amém? Mas, por isso que se diz, né? No monte do Senhor se proverá. Então, aqui ele proveu purificação. 8. Fala só. Depois disso. Amém? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora ele tomou coragem. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a forma de eu mostrar gratidão por ti, Senhor, é indo, é falando. Depois você pode ler, irmãos, que o ministério de Isaías aqui era bem difícil. Depois você lê em casa, tá? É um ministério bem difícil, é de confrontar mesmo as pessoas. É 8 ou 80. Ou você, quando um pregador fala de Deus, irmãos, ou tu ama Ele, ou tu odeia Ele. Ou tu te converte, ou tu vaza da igreja. Porque quando alguém mostra Deus para você, irmãos, tu nunca fica em cima do muro. Quando Deus usa o pregador que fala de Jesus para confrontar você, você nunca vai ficar em cima do muro. Ou tu ama, ou tu odeia. Em cima do muro tu nunca vai ficar. Mas ele queria o que? Destruir Isaías? Não, ele queria purificar. E será que é coincidência que, né? Até aqui foram 6 capítulos, depois daqui foram mais de 60? Acho que não. Amém? Ele virou o homem mais iluminado, diz os teólogos, né? O mais iluminado do Antigo Testamento, que mais falou sobre quem? Então quem é mais purificado profetiza mais sobre Jesus. Olha a coincidência. Olha aí. Amém? Vamos terminar? Vamos lá agora para 2 Coríntios. Agora se abre lá. Eu vou ler na telinha ali. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Então, quando alguém te revela a Deus, irmãos, alguém te confronta na palavra, tu nunca vai ficar em cima do muro. Ou tu ama, ou tu vaza. Pode ter certeza disso. Mas o propósito que temos é para purificar, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos pegar aqui o versículo 13. Eu vou ler o 13, mas eu não vou pregar. Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 13. Fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse século, que é o diabo, né? Desse mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê, irmãos? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. Você viu? Por não ver a glória de Cristo, a pessoa não se converte, ela se perde. Então todo perdido é um cego, porque ele não conhece, eu não revelo o que? A glória de... Mas eu vou falar, essa glória é espiritual, amém? Né? Aí até um louvor antigo, né? Fala, né? Eu era cego e perdido, né? Pecador, né? É isso aí. Literalmente você era cego. Não era questão de não querer enxergar, era questão de não poder enxergar. Por isso que é papel do Espírito Santo transformar as pessoas. Por isso que quando o Espírito Santo convence alguém, irmãos, das duas uma, ou vai ou vaza. Porque não tem mais como ficar neutro depois de conhecer Jesus. Mas a vontade dele não é ninguém sair, é chamar, amém? Não é para ir. Qual? 5.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o alvo da nossa pregação, né? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Todo dom que Deus me dá, né? Ele faz um servo de quem precisa. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandeceu, está levando lá para Gênesis, né? Haja luz. Amém? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem, não fala, né? Foi quem. É tempo presente contínuo. É quem, não é foi. É quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Então hoje a glória de Deus é revelada na face de Jesus. Quando a pessoa então vê essa glória no coração e aceita, ela se converte, ela se consagra, ela obedece, ela renuncia, ela quer ser o quê? Cada vez mais de Deus, né? Cada vez mais se entrega. Por isso que eu falo então, né, irmãos? Alguns estão não são firmes, precisam conhecer mais a glória de Deus. Ah, mas eu leio muito a Bíblia. E cadê o resultado de ler muito a Bíblia? Não, mas eu vejo em casa muito missionário. E cadê o resultado? Porque você vai querer estar na igreja, irmão. Congregar o mandamento. Você vai estar querendo que Deus use você. Amém? Porque o amor de Deus vai estar no teu coração, como Paulo fala, né? Eu sou servo de vocês por amor a Jesus. Eu não posso guardar para mim, eu tenho que ministrar para os outros. Eu não posso guardar para mim, eu tenho que orar pela minha família. Eu não posso guardar para mim, eu preciso levar Jesus para alguém. Amém? Ou seja, te chama, como Deus falou, a quem eu vou enviar? Né? Aí a pessoa chora, eis-me aqui, Senhor. Tá, mas não é o eis-me aqui, é o ir. Ou seja, é o depois do eis-me aqui. Né? Ou seja, é o ir, é o se entregar. E isso é o quê? Vai crescendo de glória em glória. Amém? Vou parar aqui, pode desligar.